A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, vamos nós, nessa manhã linda que Deus nos deu para amar Ele, nos amar os nossos irmãos como Cristo nos amou, amém? Vamos lá para Mateus 10:31. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pássaros. Quer dizer, eu e você, nós valemos mais do que muitos pássaros. Ele é provedor, Ele cuida de nós. Aquilo que nós não podemos fazer, quem faz é Deus, né? Mas sabemos de uma coisa, Ele é tão poderoso, tão digno, tão glorioso, tão soberano, que quando nós ficamos em uma situação aparentemente de risco, que nada pode deter aquela situação, aí entra Ele. Nessa hora Ele coloca a mão dele e faz conosco um escudo em volta de nós, acima e nos nossos pés, de tal forma que o amor dele é tão grande pela nossa vida, que ele pode nos transportar de um lugar para o outro, como ele fez com Filipe, quando o eunuco estava lendo Isaías e ele não entendia o que ele estava lendo. O Senhor enviou Filipe correndo. O eunuco estava de carro e Filipe foi correndo. E Deus fez ele alcançar o carro e entrar no carro para explicar ao eunuco de quem que estava falando o profeta Isaías, né? E após Filipe explicar, desceram do carro porque o eunuco viu uma fonte de água e perguntou para Filipe que está esperando para me batizar, ali tem água. E ele foi lá, desceu do carro e batizou ao eunuco. Aí depois Jesus fez o que com ele? O Espírito de Deus pegou Filipe e transportou de uma cidade para outra. E Filipe continuou a jornada dele falando de Jesus, né? E o eunuco foi embora feliz porque tinha sido batizado e tinha entendimento da palavra de Deus onde ele estava lendo Isaías 53. Que estava falando de Jesus, né? Do sofrimento que Jesus ia passar, de tudo. Quando o eunuco pergunta de quem é que ele estava falando, se era do o próprio profeta falando dele ou se era falando de outro, né? Meus amados irmãos, nós passamos por tantas adversidades nesse mundo porque a nossa glória, o nosso galardão, vem do alto, ele vem de Deus, ele é maior. E existem as promessas de Deus para a nossa vida, né? Nós nos ferimos e ferimos as pessoas. Por quê? Por que será que acontece isso, né? Essa parte aí onde a gente fere alguém, onde as pessoas nos ferem, é porque nós somos humanos e falhamos. Então o diabo vai lá e usa. O maligno usa aquela parte que nós falhamos e pega para fazer contra o outro, né? Para tirar do propósito, para tirar do foco, para tirar da bênção, né? Para fazer com que duvide de Deus. Aleluias. Mas que nessa manhã, em nome de Jesus, aonde chegar essa palavra, noite, tarde, madrugada, enfim, não importa. O que importa é que Deus está presente. Louvado seja Deus. Samanasui cantara labacê baralabash. Aleluias, glórias a Deus. E o Senhor é provedor. Não temas, porque o Senhor é provedor. Ele vai prover todas as necessidades da tua casa, da tua família, né, dos teus amigos, dos teus filhos, dos seus animais, porque ele provê tudo. Os animais, eles não trabalham e Deus provê a alimentação, provê a água, provê tudo, tudo, absolutamente tudo. Até quando eles estão feridos por algum motivo, né, que se cortam, enfim, acontece alguma coisa com eles e Deus envia a medicação, envia veterinário, envia tudo. No tempo dele, ele faz todas as coisas acontecer.
né? O nosso cabelo não torna um fio de cabelo branco sequer, se Ele não permitir. Bendito seja Deus por isso, né, meus amados irmãos, porque Ele é superior, Ele é soberano e Ele vê tudo, absolutamente tudo. Então, nessa manhã, que entre na nossa casa a paz de Deus e que Deus nos dê paz na nossa alma, para que nós venhamos esperar todas as promessas dEle se cumprir do jeito dEle, da forma dEle. E Ele nos surpreendendo sempre, né? Porque só em acordar é uma surpresa de Deus. Poderíamos ter continuado dormindo e não acordar mais, né? Só na eternidade. Mas Ele permitiu a gente acordar. Então, somos gratas ao Senhor por isso, Pai. Nós te agradecemos, Filho, te agradecemos, Espírito de Deus, te agradecemos por todas as coisas, né? Oh, meus amados irmãos, que Deus honre vocês que faz parte desse canal, cada um de vocês que faz parte dessa plataforma, cada um de vocês que interage. Ainda não respondi a todos vocês, né? Porque estou orando a Deus para que Deus responda a vocês. Porque eu não gosto de responder, o que não adianta nada eu responder de mim mesma a cada um de vocês que não venha de Deus. Aí eu fico, né, em consagração ao Senhor, pedindo para que Deus responda. Quando Ele me impulsiona a ir lá, né, em cada vídeo, em cada comentário, para Ele falar com vocês e não eu. Para que aconteça o milagre na vida de vocês. Para que a diferença seja feita na vida de vocês, através das palavras que Deus está falando com vocês. Eu de mim mesma eu posso chegar lá e falar bom dia, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe prospere. Eu sei que é bom a gente profetizar na vida do irmão. E eu sei que é bom, irmão, louvado seja Deus. Mas eu tenho um particular que eu gosto que Deus fale. Eu gosto que Deus responda ao irmão. A palavra de Deus diz que você e eu, nós podemos fazer prova com Deus, nós podemos provar com Deus, nós podemos perguntar a Deus quem é o Espírito que está falando com Ele através da minha vida, porque sou eu que estou levando a palavra para vocês. Então eu posso chegar aqui e levar a palavra para vocês, mas vocês têm o direito de fazer prova com Deus. Senhor, quem é que está falando? É o Senhor ou é outro? Ou é ela mesmo, dela mesmo, né? Você não pode chegar e agredir, né, verbalmente o profeta de Deus, de dizer coisas que não condiz, né? Mas você pode perguntar diretamente a Deus, porque o profeta, né, quando não vem de Deus a profecia, Deus trata diretamente com o profeta. Deus corrige o profeta. Quando o profeta fala da carne, quando não é o próprio Deus que está falando, quando é o maligno. Deus sabe tudo, meus amados irmãos. Então eu peço a todos vocês que sempre façam prova com Deus. Provai quem é o Espírito que está falando, né? Porque assim não há dúvida, né? E vocês vão ser edificados. Quando vocês são edificados por Deus através da palavra, pronto, ali se cumpriu a vontade de Deus. Que nós agradecemos ao Senhor hoje, nesse dia, em nome de Jesus, e fique todos com a glória de Deus. E que o Senhor, assim, entre nas nossas casas e visite, né, o nosso celeiro, visite as nossas contas, visite, né, tudo que nós temos que honrar, os nossos compromissos. Que o Senhor, assim, venha prover, porque Ele sempre foi o provedor, sempre será o provedor. A palavra diz que Deus é o nosso marido e Ele provê todas as coisas. Está lá em Isaías, né? Glórias a Deus. Meus amados irmãos, eu profetizo na vida de vocês que venha dos quatro ventos sopro de vida e entre em cada um de vocês e na casa de vocês e faça, louvado seja Deus, o diferencial hoje. Que venha todas as provisões que necessitamos dos quatro ventos e de pessoas que nunca vimos em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Fiquem todos com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. E se alguém puder se inscrever no nosso canal, lá no vermelhinho no YouTube, se inscrevam lá, estamos precisando de sua ajuda lá, na inscrição, em nome de Jesus, amém? Para começarmos a fazer nossas lives lá ao vivo, ô glória, porque aqui eu não sei quantos precisa para se inscrever, para poder ter direito a fazer live ao vivo, né? Mas Deus está no controle de todas as coisas. Quem sentir no coração, vá lá.